Esta aula diz respeito, né, à tangente do ângulo, ou de um ângulo, né, entre duas retas. No caso aí, né, meu ângulo, né, é meu ângulo θ. Certo? No caso, meu ângulo da figura, né, é meu ângulo θ. Tangente de θ. Que é o ângulo entre duas retas R e S. Bom, antes disso, né, antes de aplicarmos a fórmula, vamos observar o seguinte. Vamos ver o triângulo ABC. Né, triângulo ABC. No triângulo ABC, ABC, né, o que acontece no triângulo ABC, nós já mostramos na geometria, que a soma dos ângulos internos, né, de um triângulo, né, é sempre 180 graus. Tá? Então, aqui, ó, é uma relação, né, θ mais beta mais x, né, que é esse meu ângulo aqui, né, dá 180 graus. Isso é meu triângulo ABC. Né? Agora, vamos olhar o seguinte. Olhe só para o vértice C. Ó, né? O alfa, né, mais o x, né, eu dou meia volta, não dou? Então, eu andei quanto? Eu andei π radianos ou 180 graus. Então, olha, alfa, né, mais x, né, me dá o quê? Π ou 180 graus, certo? Agora, compare, né, essas duas relações. O alfa azul mais o x, que é cor branca, é 180. Aqui está meu x cor branca, né? Para dar 180, eu concluo o quê? Que alfa, né, tem que ser igual, né, a θ mais beta. Certo? Então, meu alfa é θ mais beta. Ora, mas eu não quero achar a tangente alfa, eu quero achar a tangente θ, né? Que é o ângulo, olha o título, que é o ângulo, né, entre as duas retas. Né? Então, aqui eu explicito o meu θ, né, que vai ser alfa menos beta, e vou fazer o seguinte, já deixei um espaço aqui, né, para exatamente eu colocar aqui, ó, θ igual a alfa menos beta, né? Então, ó, tangente, né, tangente. De um lado, né, tem que ser igual a tangente do outro membro, né, ó, certo? Então, aqui eu tenho tangente θ, né, que é o que eu quero, né, é igual a tangente de alfa menos beta. Nós vamos usar a nossa fórmula, né? Então, lembrar, sinal menos aqui, ó. Agora vamos agora caminhar para cá, ó. O numerador, né, acompanha o sinal menos, é só se lembrar, ó, né? E o denominador, né, no caso, né, é o oposto do menos, né? É meu mais, tá? Então, isso aí nós vimos no vídeo anterior. Então, essa é a fórmula da tangente, né, do ângulo entre duas retas, tá? Essa é a fórmula. Eu vou chamar n sobre d. Tá? Agora, observe só um detalhe. Eu vou rever da trigonometria, né, quando os meus ângulos particulares, né, θ igual a zero, θ igual a π ou θ igual a π sobre 2. Vamos rever isso. Tá? Ó, tangente de um ângulo, né, é o seno sobre cosseno. Né? Então, tangente de zero é seno de zero sobre cosseno de zero. Seno de zero é zero e cosseno de zero é 1. Isso lá da trigonometria, vários exercícios nós fizemos. Então, ó, 0 dividido por 1 dá zero. Certo? Agora vamos ver a tangente de π. Né? Π ou 180 graus é a mesma coisa. Né? Eu estou lá do outro lado, lá no quadrante. Tá? Então aqui, ó, eu estou aqui. Ó, esse é o π. Né? Certo? Aqui é o zero, aqui é o zero. Né? Agora eu dei meia volta, ó, eu estou em π. Então, tangente π, né, é seno π sobre cosseno π, né? Ó, seno π, né, é zero, porque eu tenho toda, né, tá tomando conta do meu eixo dos cossenos, né? Aqui é menos 1, tá? E o cosseno de π é menos 1. Zero por menos 1 dá zero, tá? Então, a tangente de zero ou de π, né, no caso, né, vai me dar zero. E agora vamos ver quando o meu ângulo θ for π sobre 2, isto é, quando as retas forem ortogonais ou perpendiculares. Aqui eu vou ter seno de π sobre 2 sobre cosseno de π sobre 2. Né? Só relembrando, né? O π sobre 2, né, quando eu ando com o meu ângulo aqui, ó. Aqui eu tenho minha vertical, né, inteira, né? Aqui é 1, certo? Então, o seno de π sobre 2, né, vai ser 1. E o cosseno, né, não tem horizontal, tá? A horizontal é zero. Então, eu vou ter 1 sobre zero. Então, a tangente de 90 graus ao π sobre 2 não existe. Não existe. Tá? Só para relembrar. Ora, quando você tem ângulo de 0 graus, né, ou de π, né, as retas são paralelas. Né? Tá certo? Então, 0 graus ou π, né, as retas são paralelas. Tá? 0 graus ou 180 graus, né? As retas são paralelas. Nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso,
o meu numerador, né? Meu numerador, né? Para dar tangente zero, para dar tangente zero, que é 0 e 0, tá vendo? Para dar tangente zero, o meu numerador tem que ser igual a zero, né? Evidentemente, meu denominador vai ser diferente de zero. Então, meu numerador é igual a zero. Para o numerador ser zero, né? Tangente alfa igual a tangente beta, certo? Então, duas retas paralelas, né? No caso, né? A tangente, né? De alfa, né? Que é o ângulo, né? Que a reta forma com o eixo do x, atenção. A alfa é o ângulo que a reta azul forma com o eixo do x, tá? Contada no sentido trigonométrico, daqui para cá, ó. Beta, né, é o ângulo que a reta S, né, verde, forma com o eixo do x, né, contado daqui para cá, né, no sentido trigonométrico. Tá? Então, no caso, né, a tangente alfa é igual a tangente beta quando as retas são paralelas. É só se vocês quiserem, né, enxergar isso da mesma forma, né, mas só olhando para o gráfico, né, é como se tivesse isso aqui, ó, um eixo aqui, ó, um eixo aqui, né, tá vendo? Isso aqui é o eixo do x, né, certo? Aqui eu vou ter meu ângulo alfa, né, e aqui eu vou ter meu ângulo beta. Né? Eles são iguais, né? Eles são iguais, certo? As retas são paralelas, certo? Ou se quiser, né, né, a minha reta, né, no caso, tá? Ó, se quiser a minha reta, né, com essa inclinação, né, aqui, né, meu alfa igual a beta. Né? As retas são o quê? As retas são paralelas. Né? Essa reta aqui, ó, é paralela, né? A reta RS são paralelas. Tá? No caso, né, tangente alfa igual a tangente beta. Certo? Então, para as retas serem paralelas, né, ó, as retas serem paralelas, assim ou assim, tá? O que acontece? Minha tangente alfa igual a tangente beta. Aqui meus ângulos são o quê? Ângulos, né, obtusos. Aqui são ângulos agudos, não tem problema. As tangentes têm que ser iguais. Agora, repare, se o meu denominador, tá vendo aqui, ó, denominador, né? Se ele for zero, certo? Se ele for zero, no caso, tá? Se o denominador for zero, o que vai acontecer? Eu vou ter seno de π sobre 2 é 1. E cosseno de π sobre 2 é zero, né? Então, a tangente de π sobre 2 não existe, né? Não existe. Ora, nesse caso, o que eu vou ter? Quem é meu denominador? Quem é meu denominador? Meu denominador vai ser 1, aqui é meu denominador, né? Aqui é meu denominador, certo? 1 mais tangente alfa, tangente beta igual a zero, né? Então, o produto das tangentes tem que dar menos 1, certo? Essa é a condição para que as retas sejam o quê? Ortogonais ou perpendiculares, certo? Então, para as retas serem paralelas, tangente de um ângulo ou a tangente do outro. Retas ortogonais, o produto das tangentes, né, de um ângulo e de outro, né, tem que dar menos 1. Tá? Então, essa parte aí ela é importantíssima. No estudo de retas, a tangente, no estudo de retas, né, a tangente de θ, né, no estudo de reta, a tangente de θ, né, no caso, né, o ângulo entre duas retas, né, ele é o ângulo entre duas retas, tá? Tangente θ. Agora, a tangente alfa, né? Tangente alfa, ele é chamado de coeficiente angular, né? Chamado de M, por exemplo, M1. E a tangente beta é chamada de M2. Né? No caso da reta, né? M1 e M2 são chamados, né, coeficientes angulares. Tá? Angulares. Então, a tangente θ pode ser escrita, né? No caso, né? Isso aqui nós vamos ver isso aí em detalhes ainda, tá? No caso, é M1, né? M1 menos M2, M1 menos M2, sobre 1 mais M1, M2. Isso aí no estudo de retas, tá? Então, nós, retas no plano, tá? Nós vamos ver que a tangente, né, do ângulo, né, é dado pelos coeficientes angulares, né? Coeficientes angulares das retas. Tá? Nós vamos ver isso em detalhes mais à frente. Tá? Então, esse fato, né, essa demonstração, né, esse desenvolvimento, ele é importantíssimo, né, para o estudo de retas, estudo de funções, tá? Que é ângulo entre duas retas, e também ângulo, né, que a reta forma com o eixo do x. Com essa inclinação aqui, ó, né, a minha tangente é negativa, né? Estão lembrados? Se eu imaginar, olha que interessante, se eu imaginar um círculo trigonométrico aqui, com centro aqui, ó, se eu imaginar o círculo trigonométrico aqui, ó, olha só.
no caso, a minha tangente, né? Estão lembrados do eixo das tangentes? Né? Um eixo verde, tá? Minha trigonometria, ó, bate aqui embaixo. Ó. Aqui é meu segundo, né? E aqui é meu quarto quadrante. Tá? Aqui é meu quarto quadrante. Então, ó, ângulo no segundo ou no quarto quadrante, a tangente é negativa. Já se meu ângulo for agudo, ó, eu imagino aqui um círculo trigonométrico, ó, imagino um círculo trigonométrico, né? Ó, círculo trigonométrico. E a minha tangente passa, né? No caso, a reta tangente passa pelo primeiro, aqui, ó, meus quadrantes, né? Aqui é primeiro, né? E terceiro quadrante. Primeiro e terceiro quadrante, né? Formam um ângulo agudo, né? Minha tangente é positiva. E no segundo e no quarto, né? Minha tangente é negativa. Se eu tiver aqui meu eixo das tangentes, né? Certo? Esse aqui vai dar exatamente naquela letra T que nós escrevemos, tá? Certo? Então é importante. Quando a inclinação da reta, né, formar um ângulo obtuso, né, a tangente do ângulo é negativa, porque ela passa pelo segundo e pelo quarto quadrante. Quando a minha reta formar um ângulo agudo com eixo do x, né, a tangente é positiva, porque ela passa pelo terceiro, né, e pelo primeiro. Por que no terceiro e no primeiro a tangente é positiva? Porque no terceiro, né, o seno e o cosseno possuem mesmos sinais, né, negativos. Né? Então, menos com menos dá mais. E no primeiro, né, é mais com mais dá mais. Por isso que é primeiro e terceiro quadrante a tangente é positiva. Já aqui, né, se eu tiver uma inclinação com um ângulo obtuso, o que vai acontecer? Ó? Aqui, ó, eu tenho o sinal do seno é positivo e o sinal do cosseno é negativo, que está para a esquerda. No quarto quadrante é o contrário, o sinal do cosseno é positivo e o sinal do seno é negativo. Por isso que a tangente ela é negativa. Então, tangente alfa, tangente de um ângulo obtuso, né, ela é negativa. Tá? Tangente de um ângulo agudo é positivo. Certo? Então, é importante esse detalhe. Tá? Esse resuminho aqui é importante. Tangente de um ângulo agudo, né, é positiva. Positiva, né, costuma escrever, evidentemente, maior que zero. Né? E tangente de um ângulo obtuso é negativa, né? Costuma escrever menor que zero. Ora, se o ângulo não for nem agudo e nem obtuso, né? O ângulo vai ser reto. Né? Então, a tangente de um ângulo reto não é positivo nem negativo. Atenção, não é zero. Tá? Tangente de π sobre 2, o que acontece? Olha para cá. Ó, tangente de π sobre 2 não existe. Tá? Então é importante os sinais. Tá? Tangente de um ângulo agudo é positivo. Por quê? Aqui, passa pelo primeiro e pelo terceiro quadrante. Tangente de um ângulo obtuso. Aqui, ó, ângulo obtuso. Eu imagino o círculo trigonométrico aqui. Ó, isso aqui é um ângulo obtuso. Olha a inclinação dela. Ó, olha o ângulo obtuso aqui. Ó, contado, né, exatamente no sentido do círculo trigonométrico. Né? O sentido do círculo trigonométrico é esse. Ó, certo? Então, esse aqui é um ângulo que um ângulo obtuso. Né? A tangente, né, vai ser o quê? Vai ser negativa. Tá? Isso é muito importante. Tangente de 120 é negativo, porque 120 é um ângulo obtuso. Tá? Tangente de 35 é positiva, porque 35 é um ângulo agudo. Tangente de 90, ou π sobre 2, não existe. Tá? Então, isso é importante no estudo das retas também. E a tangente, né, do ângulo, desse ângulo aqui, ó, no caso, né, desse ângulo alfa, né, ou do ângulo beta, o que é um ângulo alfa? Estou repetindo, é o ângulo que a reta forma com o eixo do x. Né? A tangente desse ângulo é chamada de coeficiente angular da reta azul. Né? E no caso aqui, estou falando pela cor, tá? Aqui, ó, tangente beta, né, é chamada de coeficiente angular da reta verde, reta S. Tá? No caso, repetindo, o coeficiente angular, né, da reta azul, né, ele é negativo. Por quê? Porque o ângulo é um ângulo obtuso. Aqui, o coeficiente angular da reta verde, né, ele é positivo. Por que ele é positivo? Né, porque ele forma um ângulo agudo. Ângulo agudo, né, positivo. A tangente do ângulo, a tangente do ângulo. Né? E quando o ângulo for obtuso, tangente negativa. Tá? Então está bem enfatizado isso aí. Né? E na resolução de exercícios, vocês vão fixar essas ideias. Né? Não se esqueçam, né, que nós vamos ter uma série de exercícios de revisão, né, em que vocês vão cada vez mais solidificar esses conhecimentos. Tá? Ninguém aprende, né, de uma hora para outra, ninguém aprende. Tá? Então, essa dificuldade no aprendizado, né, cada vez vai ficando mais simples, né, quanto mais vocês errarem. Né?
É que eu falo sempre, 45 anos de experiência, né, em ensinar. Você só aprende errando. Por isso que muitos alunos, né, até ontem eu estava comentando, né, com uma turma, né, por que muitos alunos desistem da matemática? Eles desistem porque eles não sabem, né, que eles têm que errar muito para aprender. Então eles começam a errar, né, aí dá o desânimo, é o contrário. Né? Quando você começa a errar, você começa a entender. Né? Por incrível que pareça, eu estou falando isso com toda a minha experiência, né, de sala de aula, de pesquisa, certo? Então você só aprende errando, não tem outro jeito. Tá? Tá? Então tem que treinar, tem que errar, errar muito, né, para aprender. Agora, como você erra muito? Praticando muito, certo? Então não tem outro jeito.